famílias reestruturadas, empresas e tudo mais. E eu creio que você tem um testemunho para contar, não tem? Amém. Aleluia, aleluia. O pastor Vitor já começou a ministração. Eu confesso a vocês que eu estava orando, perguntando ao Senhor sobre o que nós falaríamos hoje. E eu estou com essa nota no meu coração já faz algum tempo, e eu não sabia que nós falaríamos hoje sobre isso. E eu confesso a vocês que é uma briga talvez até interna que eu tenho, porque nós vamos falar a respeito do... Depois o tema para mim. Amém? Eu quase que mudo o tema. Vamos no embalo do pastor Vitor e a gente vai... E por que eu falo para vocês que eu tenho talvez de maneira natural essa resistência com relação a talvez falarmos sobre isso essa noite? Porque nós somos uma igreja generosa. Queridos, existe tanta generosidade da parte de cada um de vocês, no dia a dia, no trato, nas coisas que fazem, mas o culto não é meu, o culto é dele, esse culto tem dono, e eu, como digo, eu sou o menino de recado. Amém? E eu creio de verdade que se Deus deseja falar conosco essa noite a respeito disso, é porque existem coisas para serem alinhadas no nosso coração, e para que nós de fato façamos exatamente aquilo que o Pai faz. Amém? Querido, existe alguma dúvida da tua parte que Deus é generoso? Não, de verdade, para e pensa. Existe alguma dúvida da tua parte que Deus é generoso? Não. A Bíblia diz que eu e você devemos ser semelhantes a Ele. Amém? Você sabia que se você for conversar um pouco com os meus filhos têm neles coisas que são parecidas comigo? E algumas delas para o meu desespero, algumas outras para o meu orgulho. Nós, antes de ter filhos, falávamos, amor, a gente precisa mudar essas coisas, porque as crianças... E a gente percebeu que não mudou. Amém? E queridos, eles são parecidos conosco porque eles convivem conosco. Amém? Se você conviver com o Senhor, se você conhecer o seu Deus, você vai ser semelhante a Ele. Não tem como ser filho de um Deus generoso e não ser um filho generoso. Amém? Eu acho que vai precisar desligar o ar. Pode ser? Cadê o pessoal do ar? Na palminha? Amém? Querido, eu estou percebendo você um tanto quanto retraído. É impressão? Oh, vocês não querem, né? Eu quero que você fique de pé, dá um abraço em alguém, vamos lá. Homem abraça homem, mulher abraça mulher. Diga a essa pessoa o quão grato você é de ter ela aqui com você. Diga a essa pessoa o quão feliz você é de ter ela aqui com você. Oi. Aleluia, já abraçou 52 pessoas? 53, está certo. Amém. Pastor, eu detesto essa coisa do abraço. E eu chego depois na ideia de que não vai acontecer. E eu confesso que quando eu chego e vejo que é o Senhor, eu falo, não. Hoje de manhã teve um irmão nosso que ficou molhado. Viraram um copo d'água em cima dele. E ele abraçou algumas outras pessoas depois. E aí aquela minha tese, né? Aquele meu relato se tornou verdade. As pessoas que abraçaram ele ficaram molhadas também. Amém? Então pense que o teu abraço não é simplesmente a junção de duas pessoas vazias. É alguém que carrega a presença de Deus em contato com uma outra pessoa. Amém? Se alguém molhado quando abraça molha, o que alguém cheio de Deus faz quando abraça? Nós só precisamos ter essa consciência. Conforme eu disse algumas outras vezes, e nós podemos ver isso biblicamente, a presença de Deus habitou por 20 anos na casa de Abinadab, e não fez nada.
Era o próprio Deus habitando na casa de alguém que nada fez. Deus perdeu o poder, Deus se tornou ineficaz de forma alguma, mas quando essa mesma presença vai para a casa de alguém que valoriza a presença, que entende, que honra a presença, a Bíblia diz que a casa de Obed-edom prosperou. E ficou a presença de Deus, a arca da aliança ficou na casa de Obed-edom por 3 meses. E tudo mudou na casa dele. Amém? Então, querido, acorde pela manhã, assim. Acorde pela manhã com a consciência. Eu carrego a presença de Deus em mim. O próprio Deus habita em mim. Amém? Eu costumo dizer que um cristão, um filho de Deus, com essa consciência é covardia se relacionar com aqueles que não têm a vida de Deus neles. Ficou confuso? Aleluia. Eu não estou dizendo que você vai não se qualificar, sabe? Mas alguém que tem a presença de Deus e caminha nessa consciência, ele é excelente em tudo que faz. Amém? Glória a Deus. Eu me lembro uma irmã da nossa igreja, quando nós congregávamos em Guarulhos, ela começou, nós lideramos por 6 anos, e precisávamos de alguém para fazer a foto, e ela começou a fotografar, e então isso se tornou a profissão dela, né? Ela começou a fotografar mesmo, mas antes dela ter isso como profissão, ela foi participar de uma entrevista, e quando ela chegou lá, ela dando a entrevista, existiam pessoas muito mais qualificadas que ela, e ela então orou, creu e disse: eu vou, eu não tenho os cursos que a maioria tem, mas eu vou lá. E disse que ela fez a entrevista e a pessoa perguntou e ela falou onde é que ela fotografava, mostrou um pouco do trabalho. Ela disse: pastor, foi exatamente isso que atraiu aquele empregador e eu fui contratado. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Eu estou com uma frase, eu de fato encontrei, eu não tenho mais acesso ao Facebook, mas eu não sei porquê, isso aqui estava nos meus dados. Era um print de quando eu ministrei a respeito de generosidade em 2018. Em 2018 Deus já falava essas coisas conosco. E aí me preocupa um pouco, porque assim, quantos de nós crescemos à altura desde 2018 nisso? E a frase que encerra esse textinho diz assim: você não dá porque não tem, ou não tem porque não dá? Aleluia. Provérbios 11, 25 diz assim. Provérbios 11, 25 diz: do generoso prosperará, quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Outra versão diz: a pessoa generosa terá sempre mais e mais. Ela receberá de volta todo o bem que fez aos outros. Querido, não sou eu que estou dizendo que o generoso prospera, é a palavra. A mesma palavra que diz que quando você entrega a sua vida a Jesus, você agora é salvo. Não é interessante pensar? Você não recebeu um certificado, não existe uma carteirinha, que quando você tira do bolso ela é reluzente, diz aqui, e a pessoa nem consegue ver, tamanha é a glória, que agora você é um filho de Deus. Mas a Bíblia diz que o Espírito testifica com o teu Espírito, que você agora é um filho de Deus. Amém? Agora nós precisamos entender que a palavra toda ela é real, ela é verdadeira, e ela trata conosco. Não é maravilhoso pensar que Deus nos abençoou com toda sorte de bênçãos, e não existe nada que você não precise, que não existe nele? Em Deus nós temos todas as coisas. Só que a Bíblia deixou muito à vontade, ou nós costumamos dizer a questão do livre-arbítrio, eu escolho ou não o que eu quero fazer, eu escolho ou não o que eu decido mesmo diariamente. É escolha tua, ser generoso. Amém? E eu coloquei aqui um resuminho e diz assim: generosidade é a virtude de sacrificar os próprios interesses em benefício do outro. Queridos, precisamos estar cada vez mais certos de que o Evangelho é a contramão do mundo. Então você cresce, se desenvolve, como foi dito a questão da cultura. Nós nascemos em uma cultura, estamos inseridos em uma cultura, onde você tem o que você conquistou para ter. Então você acorda cedo, você rala, e porque você ralou, você tem. Não é assim? Estão comigo?
né? E aí todo mundo, os coachings todos dizendo que você precisa acordar às 4 da manhã, porque quem acorda às 4 da manhã é que prospera, é que avança. E aí vem alguém e diz, meu pai é padeiro, acorda às 4 da manhã desde que eu me conheço por gente, e a gente está aqui ainda. Amém? Querido, quantas e quantas pessoas estão investindo grandes e grandes recursos para serem mentoreados por pessoas que têm como princípio a própria palavra de Deus? Eu conversava com uma pessoa, ele diz, eu fiz um curso, fiquei imerso, paguei X, e tudo que ele disse lá são coisas que a Bíblia já tinha me orientado. E talvez se a gente tivesse mudado o tema, e talvez se a gente tivesse feito inscrição, se a gente tivesse feito de uma outra forma, você até teria pago alguma coisa para entrar no culto hoje. Porque de alguma forma, parece que se eu investir um dinheiro, parece que se eu colocar um recurso, aquilo que eu vou viver, querido, a Bíblia é acessível a todos nós. Eu não estou dizendo a você e não vou dizer a você essa noite nenhuma novidade que a Bíblia já não tenha dito. Nós estamos assistindo The Chosen com as crianças, e aí as crianças estão bravas que a gente está assistindo uns capítulos na frente deles. E é engraçado porque a gente tem toda uma expectativa para assistir uma coisa que a gente já sabe. Vocês estão aqui? Agora, querido, nós precisamos entender que precisamos desenvolver em nós essa cultura do céu. O nosso Pai é generoso e nós precisamos ser. Quando foi a última vez que você abençoou uma pessoa? Que você trouxe alívio, uma palavra de ânimo, um consolo, um abraço, um presente. Quando foi a última vez que você de alguma forma demonstrou a generosidade? E é maravilhoso pensar que quando você faz isso por alguém, quando alguém recebe um presente, recebe uma palavra de conforto, de alívio, de ânimo, a primeira coisa que essa pessoa faz é dar glória a Deus. E a própria Bíblia diz isso. A Bíblia diz que através da generosidade, o nome do Senhor é glorificado. Nós já falamos em outras ocasiões, querido. Existem religiões, existem pessoas que elas são muito generosas. São pessoas que fazem, mas elas fazem no intuito de obterem salvação. Existem pessoas que elas fazem boas obras, porque no entendimento delas, as boas obras garantirão a elas salvação. E a Bíblia diz que homem nenhum pode salvar-se. A Bíblia diz que todo homem perece. E ele precisa da salvação por intermédio de Cristo Jesus. Homem nenhum aqui, por melhor que você se julgue, por mais rico que você seja, ainda que você dê todo o seu dinheiro no objetivo de obter salvação, você não consegue. A salvação é gratuita. E ela nos foi dada por intermédio de Cristo Jesus. Mas a Bíblia diz que uma vez que nós fomos salvos por intermédio de Cristo Jesus, nós estamos aptos a toda boa obra. Porque nós fomos salvos, eu não faço as boas obras para ser salvo, mas uma vez salvo, eu estou apto, preparado, capacitado para toda boa obra. Amém. De fato, eu estou desde manhã com um versículo no meu coração, está em Gálatas 5, 6, não precisa abrir, mas o texto diz, a fé opera pelo amor. Você pode repetir isso comigo? A fé opera pelo amor. É a palavra que diz isso. E talvez nós estejamos crendo, nós estejamos confessando, a gente faz a lição de casa certinho. E aí eu quero voltar um pouquinho, querido. A Bíblia diz que fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então quando você ouve a palavra de Deus, a Bíblia diz que é dessa forma que você obtém fé. Porque você crê no que você está lendo. Você crê, aquilo chega até o teu coração e se torna uma convicção. Então fé é a convicção no que a palavra de Deus diz. Estão comigo? Então a Bíblia diz que uma vez que você está cheio de fé, a boca vai falar do que está cheio o coração. Então você, alguém cheio de fé, é alguém que crê na palavra de Deus e fala o que a palavra de Deus diz. Não tem como você dizer que é alguém cheio de fé se as tuas palavras não estão à altura daquilo que você diz crer.
Então eu creio no que a palavra diz e eu falo o que a palavra diz. A fé tem uma voz. Não dá para desassociar o que eu creio do que eu falo. Amém? Mas entenda, porque a Bíblia diz que fé é assim, fé chega pelo ouvir a palavra de Deus, por meditar nela, e a ideia da meditação que nós falamos é o que uma vaca faz quando come. Ela come a grama e parece que ela está mastigando chiclete depois, mas não é, ela está ruminando a mesma grama, ela está pegando daquele alimento vários e vários nutrientes à medida que mais mastiga. Eu não quero que você pense o quão nojento isso é, ok? Mas eu quero que você entenda que a palavra de Deus precisa ser assim. Porque ao contrário, querido, se você já leu a Bíblia uma vez inteira, e ainda que você conheça os versículos, a Bíblia diz que é necessário que você medite nisso dia e noite. Amém? Então eu posso ser alguém que conhece a palavra de Deus, que tem os versículos dentro, eu posso ser alguém que alinhei a minha fala de acordo com aquilo que eu creio, mas a Bíblia diz que a fé não vai funcionar, porque ela funciona por intermédio do amor. Não é o amor que o mundo tem, querido. Não é o amor eros, não é esse amor carnal, não é esse amor superficial, é o amor ágape, é o amor do tipo de Deus que foi derramado no meu e no seu coração. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz isso em Romanos, no capítulo 5, ele diz que o amor de Deus foi derramado no meu e no seu coração, e porque Ele nos amou, nós estamos aptos a amar também. Mas pastor, eu não estou entendendo, por que você começou falando de generosidade, foi para a fé, está em amor, porque queridos, a Bíblia diz, deixa eu ler para você, pelo menos a parte A do versículo. O apóstolo Paulo escreveu a carta ao jovem Timóteo, e na segunda carta ao jovem Timóteo ele diz assim: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos. E ele dá como característica, deixa eu ler para você o texto todo, espera um pouquinho. Deixa eu ler na versão Almeida atualizada, nova versão Almeida atualizada. Mas você precisa saber disso. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Fique longe desses também. Pensou que carta boa de receber? Querido, ele narrou um cenário feio aqui. E eu não quero falar de tudo que ele falou acerca dos fins dos tempos, e se você for ler e prestar atenção, nós já estamos vendo nos nossos dias a manifestação de muitas dessas coisas, ou não? Não sei se vocês estão vendo a mesma coisa que eu, né? Mas assim, se nós olhamos o cenário atual do mundo, nós podemos ver cada uma dessas coisas. E querido, de verdade, se você talvez tem a sua vida, como eu hoje estou, a minha vida se resume em Arujá. Que delícia! Que maravilha! Eu fui conversar com uma pessoa esses dias, acho que ela não gosta tanto de Arujá, e ela quis, assim, falar mal de Arujá para mim, mas não tem como, eu sou um apaixonado. Eu falo que é a nossa Canaã, né? Eu falo, nossa, aqui é onde é a terra que emana leite e mel para nós. E de fato existe graça para nós estarmos aqui. E se você não tem, né, não usufrui da mesma graça que eu, fica até estranho. Eu costumo brincar, a tia da Camila, ela é missionária, e todo lugar que Deus manda ela ir é o melhor lugar do mundo. Então você vai conversar com ela, diz, você precisa vir para cá. E quando você vai visitá-la, né, você vai com o olhar normal, sem o olhar da graça. E ela começa a falar, porque aqui tem isso, e você olha e diz... Eu estava conversando com essa pessoa, e ela dizia, rapaz, o que tem para fazer em Arujá? Arujá não tem nada. Mas para nós é uma maravilha. E a gente tem essa vida aqui, por que eu estou falando disso?
Porque, querido, muitas vezes nós estamos em uma bolha, e se você é um cristão de verdade, se você é um cristão que mergulha na palavra, que escuta músicas que te edifiquem, se você não assiste coisa, você vive em uma bolha. E quando de alguma forma você acessa o que o mundo está vivendo aí fora, meu amigo, tá feio o negócio. Estão aqui? Se você mora em Santa Isabel, então? Eu estou brincando. Mas eu quero só que você entenda, existe no mundo, o mundo está vivendo coisas, querido, que talvez nós não tenhamos acesso, embora hoje a internet nos faça conhecer e ver. Não existe mais respeito para com os pais, com as pessoas mais velhas. As pessoas são de fato ingratas, elas estão mesmo amando a si mesma. Existe toda essa vaidade com o corpo, essa futilidade, e querido, tanta coisa que a gente está vendo que assim, uau. Mas eu quero me ater a algo que ele diz, que no fim dos tempos as pessoas seriam amantes de si mesmas. Elas seriam avarentas. Está aqui? Avarento é aquele que é obcecado por adquirir e acumular dinheiro. É quem não é generoso. Eu não posso ser um filho de Deus e ter como característica na minha vida a avareza. Pastor, você está falando isso porque no final você vai recolher uma oferta aqui na igreja? Não. Não. Eu estou falando isso porque, querido, como foi dito, é para ser uma cultura, é um estilo de vida. A generosidade, na minha e na sua vida, é um estilo de vida. E nós não podemos reduzir a generosidade a uma oferta ou a questões financeiras. Porque talvez você esteja diante de pessoas que têm todo o recurso, ela não tem necessidade de nada, mas ela vai precisar do seu tempo, e você vai precisar ser generoso, emprestando seus ouvidos, dando atenção. Eu fiquei tão feliz esses dias e surpreso. Eu vi uma pessoa que, na minha concepção, assim, é difícil presentear. Porque, pelo que eu vejo, tem tudo. Mas postou com tanta alegria um presente que recebeu de maneira inesperada. Uma coisa simples. Mas ela colocou, uau! Que coisa linda! Obrigado, que bom ser lembrado, que bom! Não se trata, queridos, se talvez nós estejamos sendo bloqueados em fazer por pessoas, porque estamos querendo fazer de maneira racional, aquilo que se nós estivermos cheios de Deus, nós vamos fazer impactar pessoas. Agora, para pensar, quando foi a última vez que você pôde ser bênção na vida de alguém? Quando foi a última vez que você pôde abençoar a vida de alguém? E eu digo, querido, na nossa igreja nós somos muito bons nisso. Mas sabia que generosidade é uma coisa que se cresce? Assim como fé aumenta, generosidade aumenta também. E a Bíblia diz que se é Ele que dá semente ao que semeia, nós precisamos de fato aprender a semear. Querido, semente não se come, semente se planta. É interessante esse bate-papo que a Ana Lu, minha sobrinha, para quem não sabe, teve com a criancinha lá atrás. É um entendimento que talvez muitos adultos tenham também. E você precisa entender, uma vez que você faz algo por alguém, morreu. Mas aquela pessoa ela não foi grata, ela foi ingrata, ela não expressou felicidade. Querido, o que você faz para com o Senhor. A Bíblia diz que eu e você somos filhos de Deus. Como eu fico feliz quando eu vejo os meus filhos sendo bons, uns para com os outros. Você acha que Deus não fica feliz quando Ele vê isso conosco? Atos 20:35 diz: em tudo o que fiz, mostrei-lhes que mediante trabalho árduo devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Jesus, que o próprio Jesus disse: a maior alegria, a maior felicidade em dar do que em receber. E queridos, é uma cultura que precisa ser mudada.
porque talvez a gente tenha crescido num ambiente onde ninguém dá nada a ninguém. Quantas vezes eu já ouvi isso? Ninguém dá nada a ninguém. Ninguém dá nada, nada vem de graça. Tudo você precisa pôr esforço, tudo. E explica a salvação, então. Que esforço que você teve para ser salvo? Se a Bíblia diz que não existe nada que você possa fazer para que Deus te ame mais ou menos. Ele te amou com tudo que Ele é. Querido, a maior expressão de generosidade que nós tivemos na nossa vida foi Jesus Cristo. Depois dele, nada que eu e você façamos vai superar. Agora você precisa entender se Ele é a tua fonte, se Ele é quem dá semente a você, se Ele é quem te faz prosperar, por que não fazer aquilo que Ele tem colocado no teu coração? Quantas pessoas talvez nós não estamos convivendo? E eu torno a dizer, não se trata simplesmente de dinheiro, de oferta, de presente, mas talvez de um abraço, de uma palavra de incentivo, de ouvir. Mas pastor, como que eu ouvindo alguém estou sendo generoso? Seu tempo não vale? E de verdade, a coisa mais valiosa que nós temos é o nosso tempo. Então quando você para e ouve alguém, você está sendo generoso. Você está doando o seu tempo em prol de alguém. Parece que eu estou tentando fazê-los entender uma coisa que a palavra diz que é verdade. E eu não quero me esforçar, não é na minha força que você vai compreender isso. Você precisa compreender o caráter de Deus e viver à altura do que Ele te chamou para viver. Simples assim, querido. Simples assim. Entenda, você já parou para pensar que a capacidade que você tem, aquilo que você sabe fazer, Deus talvez está contando para ser bênção na vida de outras pessoas? Um irmão veio conversar comigo esses dias, dizendo, pastor, eu estava lá fora, já tinha acabado o culto, minha irmã passou por mim, e ela voltou e disse, ei, eu estou alguns dias incomodado, e eu queria oferecer o meu serviço, a minha profissão, para ajudar você. E aquele irmão ficou extremamente feliz e diz, glória a Deus, porque eu cria, eu sempre desejei isso, e eu não tinha condições, obrigado. Agora, querido, se você não sabe dessa alegria, porque a palavra não é mentirosa, e se a palavra diz que a maior alegria é em dar do que receber, se eu e você não estamos provando dessa alegria em dar, alguma coisa está errada em nós. Deixa eu ler para você 2 Coríntios capítulo 1, eu vou ler na versão transformadora. 2 Coríntios capítulo 8, a partir do verso 1, diz assim, do 1 ao 9. Agora, irmãos, queremos que saibam que Deus, em sua graça, tem feito por meio das igrejas da Macedônia. Elas têm sido provadas com muitas aflições, mas sua grande alegria e extrema pobreza transbordaram em rica generosidade. Posso testemunhar que deram não apenas o que podiam, mas muito além disso, e o que fizeram por iniciativa própria. Eles nos suplicaram repetidamente o privilégio de participar da oferta ao povo santo. Fizeram até mais do que esperávamos, pois seu primeiro passo foi entregar-se ao Senhor e a nós, como era desejo de Deus. Por isso pedimos a Tito, que inicialmente encorajou vocês a contribuírem, que os visitasse outra vez e os animasse a completar esse serviço de generosidade, visto que vocês se destacam em tantos aspectos, na fé, nos discursos eloquentes, no conhecimento, no entusiasmo e no amor que receberam de nós. Queríamos que também se destacassem no generoso ato de contribuir. Não estou ordenando o que façam, mas sim testando a sinceridade de seu amor para compará-lo com a dedicação de outros. Vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, embora fosse rico, por amor a vocês, ele se fez pobre, para que por meio da pobreza dele, vocês se tornassem ricos. Uau! Olha que coisa fantástica! O apóstolo Paulo não teve problema nenhum em contar o testemunho de uma igreja. E ele diz, eles não, queridos, voltando talvez ao que o pastor Vitor falou, nós estamos talvez acostumados ou rapidamente pensamos
que não estamos fazendo por não ter. Eu me lembro de um testemunho de um homem que estava em um culto e ele se sentiu impelido, ele teve o desejo de ofertar, mas ele não tinha nada. Não me lembro depois o nome de quem era. Ele ofertou o botão do blazer dele. Ele não tinha o que ofertar, ele tirou um botão e ele trouxe. Pastor, mas pode ofertar botão? É isso que nós precisamos entender, querido. A Bíblia diz que eu e você precisamos estar com o coração correto. Não é simplesmente fazer. Existe tanta gente fazendo para ter like. Existe tanta gente fazendo para ter engajamento. Existe tanta gente fazendo porque de alguma forma eles estão sendo bem vistos. E a Bíblia já previu isso lá atrás. Por que a Bíblia diz que existiu maior oferta na mulher que deu as moedas do que no rico que trouxe as muitas riquezas? Se fosse só pela quantidade do que se faz, pela quantia demonstrada, Jesus não teria elogiado o rico? Mas ele não fez isso. Porque justamente Deus está interessado no teu coração. A Bíblia diz que se você for levar a tua oferta ao altar, mas você tiver alguma coisa contra alguém, deixa ali a tua oferta, alinha, peça perdão à pessoa, se ajuste, depois você pega a oferta e leva. Não se trata simplesmente de você entregar e fazer, se o teu coração não está envolvido. É por isso que a Bíblia diz que a alma generosa prospera. Porque a alma generosa é algo que é aqui, é o seu intelecto, são suas emoções, é a sua saúde mental. Como eu vou fazer por alguém, pastor? Se eu não tenho, se eu não sou, querido, se você não mudar a tua mentalidade, aí a gente volta talvez no que nós estamos ministrando. Eu ministrei pela manhã, falei um pouco à noite, pastor Ângelo falou na última quinta-feira. Se você não renovar sua mente pela palavra e entender que em Deus você é capaz, em Deus você é capaz. A Bíblia diz em João 10 que o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Mas ele diz, eu vim para que vocês tenham vida. Se ele tivesse parado só no vida, já não seria bom? Uau, Jesus veio para nos dar vida. Mas aí o texto continua. Ele veio para nos dar vida e vida em... Sabe o que é abundância? Deixa eu ler para você. Grande porção ou quantidade. Quantidade excessiva, superior ao necessário, de bens, fortuna, luxo. Isso no nosso dicionário, tá? Não peguei no original, não. No nosso. Para talvez deixar ainda. A Bíblia diz que Ele nos deu vida em abundância. Sabe o que é isso? É um exagero de vida. Querido, quando você olha para Deus, se você olha para a natureza, eu às vezes vejo umas cores, uns pássaros coloridos, eu falo, meu Deus do céu, que coisa maravilhosa. Como Deus é perfeito, como Deus é abundante, como Ele é grandioso. Agora, querido, era muito mais fácil para nós pensar que uma pessoa que conhecemos naturalmente rica pode fazer do que Deus. E se você ainda atribui a condição de poder ser feito quando alguém diz que pode, porque você conhece o recurso, você não entendeu o Deus que você tem. Eu me lembro do testemunho de um homem que Deus falou para ele ser integral, e ele, por tempos, resistindo. Então, em um culto, um homem, um grande empresário da igreja, chega para ele e diz, pastor, Deus falou comigo, e para o senhor ser integral, então o senhor se torna integral, e durante tanto tempo, eu não lembro agora, eu vou te dar X por mês. Então o pastor disse amém. Ele vai no outro dia, larga o emprego e se torna um integral. No primeiro mês o empresário falha com ele. E como o empresário falhou, ele até da igreja saiu.
Então ele foi orar. E quando ele chega para Deus dizendo, Deus disse, eu falei, não foi suficiente, confia no empresário aí agora. Aí ele teve que se arrepender, se ajustar, e aí quando você volta para o caminho, Deus faz. A grande questão é que nós precisamos confiar no Deus a quem pertencemos. Deus é abundante, Deus é generoso. Deus pode fazer, querido, Ele podia fazer e não precisar de você. Nós precisamos entender essa rede mesmo. Eu e você não podemos ser represas. Nós precisamos ser rio, e rio por onde passa, alimenta. Por onde passa, Ele nutre. Por onde passa, Ele abençoa. Agora, se Deus não está podendo contar conosco para isso. Eu me lembro que eu conversava com uma pessoa esses tempos atrás, e eu percebi que ela estava condicionando uma fase da vida dela a algum socorro de Deus por parte de alguém da igreja. E eu conversava com ela e dizia, para de fazer isso, você está limitando o Senhor. Deus é maior que os membros dessa igreja, querido. E Deus tem filhos espalhados por todo esse mundo. Filhos fiéis. Eu tenho 3 filhos e eu sei para qual filho eu posso pedir. Tem um que vai reclamar, tem um que vai fazer, tem um que tem que puxar a orelha. E eu sei o que pedir, para qual filho pedir. Você acha que Deus, conhecendo teu coração, Ele não vai poder fazer por você? Falei esses dias um testemunho do irmão da igreja. Queridos, nós tínhamos na nossa igreja uma família que ia perder a casa. Ia perder a casa. Atrasou as prestações, se enrolaram, chegou até o meu conhecimento e eu fiz. Não sei se você estava no culto. Eu disse, queridos, tem uma família da nossa igreja que está para perder a casa. Se você sentir no seu coração, me procure. Então uma família me procurou e disse, pastor, como que é a situação? Eu disse, querido, é assim, assim, assim. Ele disse, tá bom, eu não quero aparecer, então eu vou fazer o Pix para a tua conta, você vai e paga o boleto. Não quis confete. A família que recebeu a oferta até hoje não sabe quem foi. E está tudo bem. Porque a Bíblia diz que você não tem que dar com a mão e filmar com a outra. A Bíblia diz que é Deus quem te recompensa. É Ele quem vai fazer. Uma outra família fez esses dias, e ele disse que quando fez, ele foi tomado por uma alegria tão grande. Ele fez uma oração, ele disse, Senhor, pode continuar me dando semente, porque eu vou semear. Passou alguns minutos, o telefone celular toca. Ele atende, era uma empresa dizendo, ei, nós já enviamos 2 contratos a você, só está dependendo de você assinar para a gente começar. E ele disse, pastor, quando eu fui olhar os contratos, era infinitamente maior o valor do que eu havia feito. A grande questão é que eu e você precisamos provar dessas coisas. Não é para ser o testemunho de A, de B, não é eu contando a você. É você quem precisa provar. A Bíblia diz que é Ele quem deseja se mostrar grande a você. A Bíblia diz em Isaías 1,19, se quiserdes e me ouvirdes. Outras versões dizem, se vocês estiverem dispostos a me obedecer, vocês comerão o melhor dessa terra. Nós estávamos nessa igreja há um tempo atrás, e uma irmã disse que comprou um terreno, comprou parcelado e trouxe, veio para o culto, ia pagar na segunda-feira, veio para o culto e trouxe o dinheiro da prestação. Então ela estava aqui e Deus falou para ela, dá esse valor. E ela disse, pastor, eu obedeci. Então segunda-feira eu peguei o telefone, liguei para o dono do terreno, porque eu ia pedir mais uns dias para ele. Porque era aquele dinheiro que eu tinha. Querido, Deus deseja ver a nossa dependência dEle. Você como filho de Deus não é interdependente, você não é independente, desculpa. Você não é alguém independente de Deus. Você caminha com Ele.
E essa irmã então deu, no outro dia, e quando ela ligou e disse: fulano, preciso falar contigo, eu sei que nós tivemos um compromisso, mas eu vou precisar de mais uns dias. Ele disse: não, eu ia te ligar, que bom que você me ligou. Deixa eu te fazer uma pergunta, eu estava conversando aqui em casa, você consegue me encontrar quarta-feira no cartório? E ela disse: sim. Então tá bom, marca aí quarta-feira, nós vamos para o cartório e eu vou passar a escritura para o teu nome, não precisa pagar mais nada para mim não. Pastor, eu nunca vi isso. Pois é, se quiser eu dou o telefone da irmã, você fala com ela. E não é, queridos, preste atenção, Deus tem prazer em se envolver, Deus tem prazer em olhar, assim, nós precisamos ter essa alegria, as pessoas precisam olhar para a nossa vida e ver a mão de Deus. Se as pessoas olham para a nossa vida e tudo que nós estamos vivendo parece ser fruto do nosso trabalho, parece ter sido o nosso esforço, parece ser exatamente aquilo que eu me esforcei para fazer, querido, alguém que não tem o Senhor faz a mesma coisa. Amém. Geralmente quem tem muita idade tem. Esse é o nosso pastor mais antigo. Você está entendendo alguma coisa? Quantas e quantas coisas, queridos, Deus deseja fazer por nós. A Bíblia diz que o profeta decreta que não vai ter chuva. Então ele vai para uma caverna. A Bíblia diz que os corvos vêm alimentar ele. Ele bebe água do riacho. Não era ninguém fazendo por ele, senão Deus. Está comigo? Deus. Então o riacho seca. Deus diz para o profeta: levanta e vai a Sarepta. Eu já ordenei uma viúva que vai fazer por você. Aí a gente acha que chegando em Sarepta, a viúva mais rica, a que mais deixou, a que teve mais herança, a que teve mais, vai encontrar com ele. Ele chega lá, encontra a mulher e diz, para pegar água, você conhece a história? A mulher disse: o que eu tenho é para mim e para o meu filho, a gente vai comer e esperar morrer, porque não tem mais. E aí se a gente não conhece ao nosso Deus, a gente diz: sério, Deus? Você me tira de um lugar onde o Senhor me alimentava para me trazer para uma viúva, e essa viúva tem menos do que eu? Mas você não vê ele indagando a mulher, ou Deus. Ele disse: se só tem para você e para o filho, então faz primeiro para mim. Você consegue entender que se aquela mulher não ouve aquele homem de Deus e ela come o bolo, ela de fato não teria para depois? Será que não existem coisas que estão acabando nas nossas mãos, porque nós não estamos plantando? Porque foi exatamente o que aquela mulher fez. E a Bíblia diz: porque ela pegou a parte e deu ao profeta, não faltou na casa dela. A melhor pesca que Pedro teve, a melhor pesca que Pedro teve, foi depois que ele emprestou o barco dele para Jesus. A gente, uau, a pesca maravilhosa, que coisa fantástica, queridos. Foi quando ele envolveu as coisas dele com o Senhor. E que generosidade não é fazer por alguém que está acima de você, alguém que de alguma forma pode te beneficiar. Não. Alguém que é generoso é com tudo e todos. Com tudo e todos. Porque o teu retorno não é a pessoa que dá, é o Senhor. Não é. Talvez você já tenha feito por alguém algo que você se esforçou, que você empenhou tempo, recurso, e aquela pessoa foi ingrata. Você já pensou como seria injusto se a colheita seria por conta da reciprocidade da pessoa? Você já pensou se você, quando fizesse algo por alguém, fosse depender, a sua colheita fosse depender daquela pessoa receber corretamente, trabalhar corretamente aquilo, e então, porque ela fez, passado 15 dias, em que ela orou todos os dias sobre aquilo, em que ela sorriu todos os dias,
Pronto, firmou. 15 dias, ok, sorriso, ok, gratidão, ok. Ufa, minha semente não foi perdida. Não. A Bíblia diz que aquilo sai do teu coração. E já existe em Deus colheita. Nós precisamos crescer nisso, querido. Nós precisamos crescer nisso. E é maravilhoso pensar, porque a Bíblia diz em 1 Coríntios, no capítulo 13, ela diz que você pode pegar os seus bens e dar tudo aos pobres. Já pensou como é forte esse texto? Ele diz, ainda que eu pegue todos os meus bens e dê aos pobres, se eu não tiver amor, de nada valeu. Não é sobre simplesmente fazer. Porque talvez você pode ter muito recurso, e 50 reais para você, que você dá para alguém pedir um farol, é nada. 100 reais, 1.000, 2.000, 10.000, depende. A grande questão é que você pode simplesmente fazer sem ter o teu coração envolvido. E de novo a gente volta na oferta dada pelo rico e pela viúva. Não é a quantia, é o teu coração envolvido. Não é fazer para agradar, é fazer porque você sabe que vai fazer e precisa fazer. Não é maravilhoso você olhar para a igreja de Atos e a Bíblia garantir que as pessoas, elas não tinham entre eles nenhum necessitado? Você sabia que pode ter aí do teu lado, alguém que está perto de cortarem a energia da casa dele, e você, por estar indiferente, você poderia ser um socorro para essa pessoa. Você poderia de maneira muito fácil falar assim, ó, aqui, 3 contas, eu pago, não tem problema. Mas porque nós estamos insensíveis, nós estamos vindo, talvez nos encontrando, ouvindo a palavra e achando que tudo que temos que fazer é isso. A gente vai embora e essa pessoa vai para casa com a mesma angústia que ela teve, talvez confiando que Deus vai suprir, e tudo que Deus queria é que você fosse socorro dessa pessoa. Você está aqui? Está entendendo alguma coisa? Agora, querido, quando que Deus vai poder contar comigo e com você? Generosidade não é uma coisa que você tem na sua mente e a meditação te faz generoso. Não, generosidade é prática. Generosidade é prática. Agora é entender que tudo que você tem é do Senhor, querido. Eu gosto muito de um texto, a Bíblia diz que Davi, ele sussurra. Sabe o que é sussurrar? É você não expressar como uma ordem. A Bíblia diz que ele sussurra, quem me dera beber as águas do poço de Belém. Sussurrou, expressou um desejo. 3 valentes escutam aquilo e eles fazem disso a missão deles. Eles dizem, você viu o que ele quer? Vamos buscar? Vamos. E querido, não era uma coisa que simplesmente eles tinham que caminhar por muito tempo. Eles tinham que passar por dentro de um exército inimigo. Eles tinham que passar por dentro de um território inimigo. A Bíblia diz que então eles vão, eles passam por esse perigo, eles fazem tudo o que fizeram, eles pegam a água e eles trazem para Davi. Então eles chegam para Davi, queridos, eu imagino. Imagina o coração desses homens. Só eles sabem o que eles passaram. Só eles sabem o que eles enfrentaram para dar a Davi aquilo que Davi desejou. Então eles chegam para Davi. Eles chegam para Davi e dizem, Davi, está aqui a água que você desejou. A Bíblia diz que Davi fica surpreso. Não foi uma ordem que ele deu. Então ele pega aquela água e diz, essa é a água do poço? Eles dizem, sim, nós fomos buscar. Então Davi diz, essa água tem preço de sangue. Eu não sou digno de tomar. E a Bíblia diz que ele entrega ao Senhor, ele derrama ao Senhor.
Agora eu quero que você entenda, se o teu coração não estiver no lugar certo, eu tenho 3 valentes que saem bravos com Davi. Eu tenho 3 homens que voltam para casa, e agora o que eles confabulavam entre eles, era do desejo de satisfazer o desejo de Davi. E agora, por causa do que Davi fez, eles voltam para casa. Que ingrato! Olha o que ele fez, era para ele beber, era para ele. Mas existia uma cultura de honra, querido. Existia uma cultura entre aqueles homens. E a Bíblia diz que ele derrama ao Senhor, ele glorifica ao Senhor pela atitude daqueles homens. Será que não existem coisas que talvez eu e você estamos desejando? Mas será que quando chega a nossa mão, a gente ainda não teria que perguntar: Senhor, eu queria muito, eu desejei muito, mas será que isso aqui ainda é o meu? Ou o Senhor quer que eu faça alguma outra coisa com isso? Há um tempo atrás eu ganhei um relógio e eu gostei muito. Eu peguei o relógio, eu botei e disse: uau, que lindo. E Deus falou: esse não é seu. Então eu fiz uau no pulso de quem for ficar. Então foi só Deus dizer a mim: mas Senhor, só me diz quem vai ser. E Ele disse, e o relógio foi embora. Mas você consegue entender que você não pode estar apegado? Você não pode estar apegado, querido. Eu e você precisamos ter essa total consciência. Se Deus é o teu abençoador, nós estamos amando mais a bênção do que Ele. Porque se é Ele quem diz para que eu e você, para quem vai dar? Para quem vai ser? Se a gente sabe que é Ele que nós estamos agradando, qual é a dificuldade então? Será que não está faltando percepção ou uma convicção nossa acerca de quem servimos, a quem agradamos? A Bíblia diz que ainda que você faça, querido, você pode fazer por mim, eu vou te ser grato. Mas sabia que quando você faz por mim, você está fazendo a Deus? Sabia que quando você faz por um mendigo, você também está fazendo a Deus? Porque é a mesma Bíblia que diz que você deve honrar a sua liderança, e de fato deve existir honra. A Bíblia diz que deve existir honra entre cada um de nós. Então não existe essa coisa cega, onde o pastor é esse ser supremo, não. A Bíblia diz que o teu irmão deve ser superior a você, porque você considera assim. Agora nós precisamos colocar nosso coração nesse lugar, querido. Nós somos tendenciosos a julgar, nós somos tendenciosos a dizer quem pode e quem não pode, quem vai e quem não vai. E a Bíblia diz que esse papel não é nosso. Tenho meditado muito a respeito. Camila está lendo um livro, eu estou lendo um outro livro, e querido, como está mexendo conosco. Tudo que Jesus fez no Novo Testamento, a maneira como Ele se moveu, era por íntima compaixão. Não tem como você viver evangelho se você não ama pessoas. E não é amar pessoas da boca para fora. Não é amar pessoas dizendo, vai lá. É dizendo, como eu posso ser útil a você? Como eu posso fazer por você? Eu me lembro como eu fiquei surpreso e feliz quando eu fui em Guarulhos há um tempo atrás. E eu vi um irmão, me encontrou, e eles eram de uma outra religião, e eles se converteram na igreja, e foram crescendo estão voando. Então ele me procurou e disse, pastor, eu estou muito feliz, eu estou fazendo escola de ministros. Eu disse, sério, cara, que coisa boa, glória a Deus. Ele disse, pastor, eu não tinha recurso, e então pagaram para mim. Eu disse, nossa, glória a Deus, é isso. Deus Ele é o maior interessado de fazer avançar, e ele disse, pastor, mas eu já fiz um voto com o Senhor. Eu disse, sério? Ele disse, eu quero que essa pessoa pague para mim até o meio do ano. Eu estou crendo para até o meio do ano eu ter estabilizado algumas coisas, e aí eu não vou só pagar a minha, mas eu quero pagar de alguém. Eu disse, uau! Porque às vezes nós nos colocamos nesse lugar, onde eu venho e dou um testemunho, pagaram o meu rema. Eu te pergunto, e você vai pagar o de quem? Porque generosidade não é a expressão de alguém que só recebeu.
Eu sei que Deus é glorificado quando você diz: olha o que eu ganhei, mas existe ainda maior glória no Senhor, e maior evidência de que Ele é na tua vida quando você diz: olha aqui o que eu dei. Já falei em outras ocasiões, querido, se na sua lista de crença, se na sua lista de fé, se na sua lista de conquista só existe aquilo que você vai conquistar materialmente, ou benefícios para a tua vida, e não existe na sua lista de confissões e crenças e desejo algo que você faça por alguém, sua fé está deturpada, está errado. Vamos, inclua na sua lista pagar a faculdade de alguém, inclua na sua lista dar um carro para alguém, inclua na sua lista pagar um curso, inclua na sua lista. Você não acha interessante? A Bíblia fala a respeito de Jó, e se você for ler o texto de Jó, a Bíblia diz no início que Jó conhecia ao Senhor de ouvir falar. Então ele termina o texto dizendo: agora os meus olhos te contemplam, agora eu o conheço. Mas a Bíblia diz que a sorte de Jó mudou quando ele orou pelos amigos. Um amém. E se aquilo que você está crendo para viver na tua vida estivesse dependendo de você fazer algo por alguém? Uma igreja aqui em São Paulo estava juntando recurso para fazer uma reforma. Então eles souberam da necessidade da construção de um hospital. E o hospital não estava terminando, porque não tinha recurso. Então aquilo chegou até o pastor, ele reuniu a diretoria, e eles tiveram a inclinação. Eles pegam os 6 milhões que estavam sendo reservados, e eles entregam para o término da construção, da reforma do hospital. Estão comigo? Pastor, e aí? E aí que eles se alegraram demais por fazer parte disso. Mas tempos depois o celular do pastor toca. E ele atende, e a pessoa diz: olá, eu não te conheço, eu não sou da sua religião, mas eu soube do que vocês fizeram. É verdade que aconteceu assim, assim, assim? E ele disse: sim, nós fizemos. E então aquele homem diz: e de quanto vocês precisam para fazer a sua construção? Ele diz: nós precisamos de 13 milhões. Ele diz: pois bem, me dá conta que eu estou fazendo. Ah, querido, Deus não é limitado a valores. A gente ainda se impressiona com 1 milhão, com R$1. Para Deus, tudo que Ele precisa é de fato encontrar um coração disponível para fazer. Aleluia, aleluia, aleluia. Você está entendendo alguma coisa? Deus promete um filho a Abraão, e ele depois pede esse filho. Parece um Deus doido. Que coisa é essa? Como que ele dá um filho e depois pede um filho? Como que ele diz que eu vou ser pai de multidões e depois ele pede a semente? É através do meu filho que eu vou ter multidões. Como que Deus pede? Querido, Deus não queria Isaac, Deus queria conhecer o coração de Abraão. Contei para vocês esses dias atrás uma situação que nós tivemos com um ventilador. Um casal que estava passando por uma situação apertada. Eles tinham conseguido dinheiro emprestado para quitar algumas dívidas e vieram para o culto. Eu nem lembro que foi ministrado, eu sei que nós estávamos numa atmosfera tão maravilhosa. E então, chorando aos prantos, ele me procura e diz: pastor, Deus falou para eu dar o restante do ventilador. E eu vi como aquilo estava sendo um sacrifício. Querido, assim, é interessante pensar sobre isso. Quando foi a última vez que você deu uma oferta que doeu? Quando foi a última vez que você fez alguma coisa que você diz: eita! Então ele diz, volta para o lugar, e eu olho e está o casal chorando aos prantos. Mas eles estavam dispostos a obedecer ao Senhor.
Então um diácono me procura e diz: pastor, dá uma olhada no seu celular aí. Na hora que eu entrei no celular, uma outra família da igreja já tinha feito o Pix na conta da igreja, do restante do ventilador. Então eu chego para eles e digo: vocês não precisam mais dar o recurso. E aí eles choram mais ainda, porque de fato não se tratava de recurso do dinheiro, mas do coração ser localizado. Ei, Deus precisa localizar o nosso coração. O nosso coração precisa estar no lugar certo. Eu falei esses dias algo para Camila e eu não tinha pensado sobre isso, mas ela mesma depois falou: eu achei legal a maneira como você usou. Nós estávamos conversando e ela falou: amor, eu estou sentindo, eu estou pensando em a gente dar tal coisa para fulano. Eu disse: nossa, que legal, vamos sim, vamos plantar isso na vida dela. Foi isso? E assim foi muito natural. Falei: pesquisa lá, vamos ver como que a gente vai fazer, como que a gente pode fazer. Mas se você enxergar tudo que você faz como plantio, você não imaginou o tanto de colheita que vai ter? Querido, não é o que você faz pelo seu filho, pela sua esposa, embora esses devem ser os primeiros. Talvez você seja aquele que honra todo mundo, é generoso para todo mundo e não é dentro de casa. Isso está errado. A Bíblia diz que isso começa com os teus em casa. Mas se você é só com os teus em casa, você não entendeu o reino, você não entendeu esse evangelho. Amém? Nós temos alguns minutinhos. Eu queria que você ficasse de pé. Eu queria que você sentisse no seu coração, se você fosse até alguém e pudesse ser generoso com essa pessoa. Você pode dizer palavras de ânimo a ela, você pode dar um abraço, você pode dar um presente, você pode dar uma oferta. Eu não sei, querido, mas eu creio que existe unção aqui para a gente romper em áreas que talvez a gente ainda esteja aprisionado. Talvez você é um profissional de uma área e você pode oferecer um serviço a alguém. Eu não sei, mas eu queria que de alguma forma nós praticássemos aquilo que nós estamos ouvindo essa noite. Você pode fazer isso? Ainda que seja dar um abraço, ainda que você diga: eu quero pagar um café da manhã para você, eu quero pagar um almoço. Não necessariamente algo que você vai fazer aqui agora, mas se comprometa, sai do seu lugar, faça algo por alguém. Dá um abraço em alguém. Você é a resposta da oração que a pessoa fez quando entrou aqui essa noite. Vai até a pessoa e diz: ei, deixa eu pagar uma conta de água tua. Deixa eu pagar uma mensalidade do teu remo. Eu não sei o que você vai fazer, mas alguma coisa precisa ser feita. Vamos! Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Eu te dou graças, Senhor. Nós temos o teu coração. Nós temos a tua maneira de agir, é a mesma nossa. Nós não fazemos algo que nós não vemos o nosso Pai fazer. Nós queremos estar sensíveis e agir à altura daquilo que o Senhor tem nos solicitado, Senhor. Eis-nos aqui. Você pode levantar suas mãos e dizer isso ao Senhor: Senhor, eis-me aqui. Eu quero ser a resposta para as pessoas que trabalham comigo. Eu quero ser a tua resposta para as pessoas que eu tenho convivido. Eu quero ser a tua resposta para os meus familiares, para os meus vizinhos. Vamos! Faça essa oração e diga ao Senhor que Ele pode contar com você. Diga a Ele que você se coloca nesse lugar.
coloque nesse lugar onde Deus pode fazer por seu intermédio. Talvez você precise ir a alguém e dizer: ei, é tão importante ter você aqui conosco, é tão lindo ver o seu crescimento, eu não sei, vamos. Talvez você precise animar alguém com as suas palavras. Talvez você já precise orar por alguém. Talvez a sua generosidade seja até mesmo para o seu cônjuge, em dizer: agradeça a ela pelo tempo que ele te serve, pelo que ela te serve, pela maneira como vocês convivem. Ei, Deus está sendo glorificado, querido, em cada uma das atitudes aqui nesse lugar. O nome dEle está sendo exaltado. Não se trata do que você está fazendo de maneira específica por essa pessoa, mas entenda, o nome dEle está sendo exaltado. Talvez você entrou aqui essa noite e você, assim como a viúva, esteja dizendo: tudo o que eu tenho é para mim e ninguém mais. O Senhor está dizendo a você: ouse crer em mim e repartir o que talvez não daria nem para vocês com mais alguém. Ei, tudo que você precisa é confiar na palavra. Lembre-se, você é um rio. A Bíblia diz em Provérbios que existe a sanguessuga e ela só espera receber. Nós não somos desses que só esperam receber. E talvez você tenha recebido algo hoje mesmo. Pergunte ao Senhor se é para ser seu ou se você deve dar. Vamos! É nesse lugar que nós crescemos, é nesse lugar que nós somos aperfeiçoados, é nesse lugar que nós somos aperfeiçoados. Que tem coisas para acontecer aqui ainda, e não sou eu
forçando algo não, querido. Não é você se colocando na condição de receber. É você se colocando na posição: o que eu posso fazer, Pai? Para quem eu posso ser socorro? Para quem eu posso ser resposta? Para quem eu posso ser a tua bondade expressa? A palavra diz sobre o ministério da contribuição. Existem pessoas que são chamadas por Deus, e o dom dela é a contribuição. É a maneira como Deus as usa, é a maneira como Deus conta com elas, é como elas exercem o ministério delas. E eu tenho orado para que essas pessoas em nossa igreja sejam levantadas. Eu tenho conversado com alguns outros pastores. Eu tenho achado muito legal o que algumas igrejas têm feito. E eu fui conversar com um pastor do Verbo da Vida, e eu falei: rapaz, diz pra mim, como que vocês têm feito? Porque é a igreja que já deu 3 carros para membros. E ele disse: pastor, nós temos na nossa igreja pessoas que entenderam o ministério da contribuição. Então Deus coloca o desejo no meu coração, eu dou um desafio a eles, a gente ora a respeito e rapidamente o recurso chega e a gente pode fazer. Eu creio que nós vamos viver assim, nós vamos fazer isso aqui. Não para exaltação de um homem ou de um grupo de homens, mas pessoas que entendem. Talvez você esteja se perguntando: qual é o meu lugar no corpo de Cristo? Para que Deus me chamou? Você já parou para pensar que talvez Deus te chamou para estar nesse lugar, onde Ele pode contar com você por conta do recurso? Aleluia. Você pode não crer nisso, eu estou orando por isso e eu creio nisso. Até porque você, talvez, faz tempo que a gente não confessa a respeito disso, mas nós seremos uma igreja que terminaremos casa de pessoas que não conseguiram terminar. Nós seremos uma igreja que daremos carro às pessoas, nós daremos bicicleta, nós daremos moto. Ei, nós somos uma igreja generosa. Nós já temos feito muitas coisas, e talvez vocês não tenham conhecimento. Muitas coisas nós temos feito, mas nós queremos ampliar. Lembra que eu disse a você que generosidade é algo que pode aumentar? Eu digo como pastor dessa igreja, nós queremos e nós vamos aumentar o nosso raio de generosidade. Aleluia, 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 aleluia. E de verdade isso é uma cultura, é uma prática diária. Eu quero te encorajar a todos os dias pela manhã você acordar e perguntar: Senhor, como eu posso ser a tua resposta a alguém hoje? Talvez você esteja dizendo: poxa vida, eu queria ter mais experiência com o Senhor, eu queria ter mais vivência com Ele, eu queria ter coisas para contar. Eu estou te dando um caminho agora. Acorde pela manhã e pergunte: Senhor,
Como eu posso ser a sua solução da vida de pessoas hoje? Aleluia, aleluia. Eu quero que você feche os teus olhos. Talvez você entrou neste lugar e você nunca entregou a sua vida a Jesus. E quando nós olhamos para um Deus generoso, a maior expressão de generosidade de Deus foi entregar o seu Filho, Jesus. Nenhum de nós teríamos essa coragem. E Deus o fez justamente por saber que seria uma semente que daria muitos e muitos frutos. Eu e você somos fruto da obediência de Jesus, da morte e sacrifício de Jesus na cruz. Se você entrou aqui essa noite e você nunca entregou a sua vida a Jesus, e você deseja fazer isso hoje, levanta a sua mão. Eu quero orar com você. Eu não estou te convidando para uma religião, não estou te convidando para uma denominação. O meu convite é para que você faça parte da família de Deus. Se você entrou aqui essa noite, a Bíblia diz que é necessário crer com o seu coração e confessar com a sua boca. Se você nunca entregou a sua vida a Jesus, e você deseja fazer isso hoje, essa é a sua noite. Você vai provar da maior generosidade que um ser humano pode provar. Não é ganhar o carro, não é ganhar uma casa, não é ganhar o Pix do milhão, não é. É ganhar salvação. Se você deseja receber a salvação por intermédio de Cristo Jesus essa noite, levanta a sua mão e eu quero orar com você. Existe alguém? Talvez você entrou neste lugar e você já fez essa oração, mas por algumas decisões errôneas, talvez por algumas coisas que você decidiu, isso te afastou dos caminhos do Senhor, isso te afastou dele, e você deseja essa noite devolver o controle da sua vida a Jesus. Você deseja se reconciliar com ele. Se você está aqui, levanta a sua mão, eu quero orar com você. Existe alguém? Todos salvos, todos alinhados. Se você entra neste lugar e você deseja receber oração para cura, a palavra deixa claro que cura é a vontade de Deus a nós. Nós vamos orar por você e você vai ser curado em nome de Jesus. Vem aqui na frente. Se você já entregou a sua vida a Jesus, pode vir. Se você já entregou a sua vida a Jesus e você ainda não foi cheio do Espírito Santo, a Bíblia diz e fala a respeito de um revestimento de poder. Se você ainda não recebeu o Espírito Santo, tendo a evidência de falar em outras línguas, e você deseja, vem aqui à frente. Nós vamos orar por você e você será cheio do Espírito.